coisa que é frequentemente apresentada pelos stalinistas, vou colocar aqui para você, é a ideia de que Trotsky antes e o Trotsky da Revolução e o Trotsky depois da Revolução em relação a Lenin são a mesma pessoa. Que eles têm as mesmas posições e o Trotsky, numa certa medida, teve uma mudança durante o período da Revolução Russa, mas a atitude dele em relação a Lenin seria igual depois. Como é que você avalia isso daí? Isso é uma falsificação, evidentemente. Trotsky, ele abandonou algumas das posições dele, né? Ele escreveu um livro na época do Congresso, do segundo Congresso da Social-Democracia. Ele escreveu um livro que se chamava Nossos Princípios Políticos, alguma coisa assim, um livro de juventude dele, um dos primeiros livros dele, onde ele criticava a concepção que Lenin havia exposto sobre o partido. Mais para frente, ele reconheceu que, no essencial, Lenin estava certo, ele estava errado. Ele não abriu mão de todas as posições. E nem ele teria necessidade de abrir mão de todas as posições. As pessoas podem achar que, nesse ponto aqui, eu estava mais certo do que o outro e tal. Muita coisa ele achava que era confusão e tudo mais. Agora, ele veio a adquirir a consciência de que Lenin esteve certo aí numa quantidade muito grande de coisas. Né? Que Lenin era tanto que ele aceitava, né, a ideia do marxismo-leninista. Tem um texto do Trotsky muito famoso, que se chama Lenin Ferido, quando Lenin sofreu um atentado dos socialistas revolucionários. Então, Trotsky fala que pela contribuição que Lenin deu ao marxismo, eu acho que é a primeira vez que alguém falou isso daí, na história. Pela contribuição que Lenin deu ao marxismo, o nome dele merecia ser colocado ao lado do nome de Marx, né, na elaboração geral da doutrina. Ele não fala marxismo-leninismo, mas está aí a ideia da coisa, de que Lenin teria dado essa contribuição. E Lenin leu o artigo e agradeceu, respondeu ao Trotsky, agradeceu a menção, ficou até certo ponto, ele ficou comovido de ser comparado com Marx. Né? Então, quer dizer, não tem fundamento isso daí. Isso daí é uma tese ahistórica e anti-histórica. É como se não tivesse acontecido nada, como se as pessoas não mudassem. Segue o ritual, né? O ritual, como é que se diz? Religioso, canônico, né? Do stalinismo. Né? Você não é um verdadeiro fiel dessa igreja, você é um pecador. A política é uma coisa não é uma coisa para os padres, é uma atividade laica, ou seja, não confessional, não religiosa. Significa que tudo pode ser debatido, tudo pode ser questionado, as pessoas acertam e erram, cada uma de acordo com a sua maior ou menor capacidade. É assim que funciona. Essa necessidade que o pessoal tem de endeusar alguém, no fundo, é um impulso de tipo religioso.